deixa mais perplexo, mais embasbacado na vida desse camarada, não são as suas atrocidades, não são os seus pecados, mas é a sua conversão. E a terceira coisa e última que eu quero destacar na vida desse camarada, a conversão de Manassés. Espera aí, Paulo, Deus perdoou esse camarada? Talvez você diga, sim, Deus o perdoou. Vamos ver, olha só, os versículos seguintes. Diz assim, segundo Crônicas 33, do 12 ao 16. Olha só, preste atenção. Em sua angústia, Manassés buscou o favor do Senhor e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Olha a prova da conversão dele. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que lá havia colocado, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Ele restaurou o altar do Senhor e ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. A história de Manassés, ela não tem o fim que muitos esperam. Muitas vezes, nós torcemos para que as pessoas como Manassés se estrepe, sofra. Não é assim? É assim. A maioria dos seres humanos, para não dizer todos, são maus. A Bíblia diz que nós somos maus. Eles são todos. Todos nós somos maus. Nascemos, depravados. Totalmente. E nós torcemos para que a pessoa se estrepe. Tem um ditado que corre por aí que bandido bom é bandido morto. Olha só que coisa, cara. Bandido bom é bandido morto. Eu lembrei de um rapaz que eu conheci. Ele pintou a minha casa, era pintor. Ele pintou a minha casa, um jovem que eu conheci, um outro irmão levou ele em casa. E eu chamei ele para dar um testemunho no projeto Restauração. Cara, depois do testemunho dele, quase que eu dispensei ele para não pintar mais nada lá em casa. De tão pinta bravo que o cara era. Bandido no último. Um cara que foi preso muitas vezes. Um cara que ele fugiu da cadeia de Curitiba. E ele veio para o Natal, eu não lembro bem, mas não voltou. E a polícia então quis matá-lo. E um dia ele volta para Curitiba. E na rodoviária de Curitiba, os guardas pegam ele. E aí, ao invés dos guardas levarem ele para cadeia, para colônia agrícola, os guardas levam ele para o matagal, para matar ele. Porque já não tinha jeito mais. Bandido mesmo, extremo. E Deus tinha dado muitas chances para esse rapaz, e ele nunca ouviu a voz do Senhor, nunca obedeceu. E lá no meio do mato, quando eles estavam no meio do mato, aquele jovem, ele orou ao Senhor. Ele disse: Deus, me perdoa. Deus, eu passei a minha vida inteira longe do Senhor. Me perdoa por tudo isso, Senhor. E lá no meio daquele mato, de repente ligou a luz numa casa. E aquela luz, saiu uma voz daquele lugar: o que vocês estão fazendo aí?
E os guardas, com medo, guardaram as pistolas, cataram esse rapaz e levaram ele para a colônia agrícola. Lá na colônia agrícola, esse camarada começou a ir nas igrejas e se converteu. E hoje é pastor da Igreja Assembleia de Deus de Matinhos. Bandido bom não é bandido morto. É um camarada que Jesus transformou e que Jesus usa para a sua glória. Todos nós, entenda uma coisa, a Bíblia vai dizer que nós somos bandidos, inimigos de Deus. Todos nós precisamos de Jesus. Continuando aqui, no relato, o Max Lucado, ele conta no seu livro Nas Garras da Graça, ele conta a história de um camarada perverso, de um camarada que foi achado 11 corpos na câmara fria do seu apartamento antes de prendê-lo. Um camarada nos Estados Unidos chamado Jeffrey Dahmer. E esse camarada, ele cometeu muitas atrocidades, mas também o Senhor o alcançou e salvou ele dentro da cadeia. Aí o Max Lucado diz, graça para um canibal? Deus salvar um camarada bonzinho igual eu? Ainda vai. Mas Deus salvar um camarada desse, Deus salvar um Alexinho, bandido, poxa, salvar um Manassés desse? Aí o Max Lucado diz assim, imagine se Deus colocasse um único mandamento para que o homem fosse salvo. Dá um pulo e toca na lua. Seria esse o mandamento. Dá um pulo e toca na lua. Tenta aí. Tenta lá na tua casa, dar um pulo e alcançar a lua, e dar um toque na lua. Então, talvez você consiga dar um pulo aí de 1 metro de altura, talvez outros de meio metro, 40 centímetros. Manassés não saiu do chão. Manassés não saiu do chão. Mas entre a lua e nós, há uma distância inatingível, e ninguém consegue. Então, eu e você não temos que ficar falando, mas eu saltei 2 metros, eu saltei 1 metro. Do que adianta? Olha a lua onde está. Nós não conseguimos. Agora nós vamos olhar para Manassés e falar, você não saiu do chão. Ué, nós estamos no mesmo barco. Nós somos pecadores e estamos condenados do mesmo jeito. Então não é o pecado do camarada, mas é um Deus de graça que alcança pecadores e perdoa pecados. Eu coloquei aqui, nós somos, quer ver como que nós somos maus? Só para você testar. Quando nós estamos assistindo um filme, que o mocinho tira a pistola para o bandido, qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Mata! É ou não é? Aí eu vim falar que você é santo, que você não pensa isso ou nem assiste filme assim. Tudo bem você falar, não assisto porque não pode, não é gospel. Mas ó, mas é o que nós pensamos, não é? Você deseja o mal. Talvez você não mata o cara de verdade, literalmente, mas você mata as pessoas no pensamento. Você mata as pessoas dentro de você. Então, Deus, Ele age com misericórdia. Deus contraria a gente. Deus perdoa o pior crápula, o pior bandido, o pior assassino, o pior idólatra, o pior feiticeiro. Aleluia! Deus salva pecadores, miseráveis, destituídos da graça, longe, afastados do Senhor, que não querem saber dele, correm dele, mas Deus os alcança.
É por isso que nós não podemos sentenciar e condenar ninguém, dizendo esse vai para o inferno. Quem somos nós? Um Manassés desse aqui, se eu fosse falar do cara, sentenciar ele, para mim não tinha nem perdão mais. Pecou demais. Aí talvez você diga assim, Paulo, mas você não conhece aquela pessoa assim, terrível, que quando chega tira a minha paz, pessoa extremamente ruim em seu coração. Só é ruim porque está longe de Jesus. Deixe Jesus alcançar o seu coração e transformar o seu coração, para você ver o que vai acontecer com essa pessoa. Olha para você. Quanto trabalho você deu para os outros, para a sua família? Quanto trabalho você deu para Deus? E agora nós vamos dizer que o outro não tem perdão? Nós precisamos ter mais paciência com aqueles que não conhecem Cristo. Já estou caminhando para o final. Olha só. Manassés, ele se humilhou. Ele se arrependeu. A conversão começa com arrependimento, com tristeza pelo pecado, com a consciência de que temos feito o que é mal perante o Senhor. Manassés muito se humilhou, diz a palavra, perante Deus. Ele caiu em si, ele reconheceu o seu erro. Ele não ficou dando desculpas para Deus, mas ele se humilhou. Manassés se curvou, se humilhou, se arrependeu. É o que nós precisamos fazer. É o que você precisa fazer se você quer ser salvo. Manassés orou, ele pediu perdão. Manassés vivera toda a sua vida adorando ídolos, invocando mortos, levantando altares pagãos. Mas no fundo do poço, ele clama, ele ora, ele implora a Deus que atende o seu clamor. E Deus é bom demais. Clame a Deus, grite por Ele. Eu não sei como anda a sua vida, mas se você ainda não tem certeza da sua salvação, corra para esse Deus. Clame por Ele. Busque-o de todo o seu coração. Manassés foi perdoado. Deus o salvou. Quando Manassés voltou-se para Deus, Deus voltou-se para ele. Deus então o aceitou, o restaurou e o perdoou. O mais lindo dessa história é a resposta de Deus, o perdão de Deus, a grandeza de Deus em perdoar um pecador terrível. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aquilo que parecia impossível aconteceu na vida de Manassés. Aquilo que parece impossível pode acontecer na sua vida, que está aqui. Talvez tenha pessoas aqui que estejam ouvindo isso, está entendendo, está dizendo, olha, eu estou longe do Senhor, eu estou vivendo de aparência. As pessoas olham para mim e acham que eu sou crente, acham que eu sou um cristão, mas no fundo do meu coração eu sou lobo. Só Deus sabe a angústia que eu vivo longe dele. Do lugar onde só restava a expectativa de dor e morte, é onde Manassés encontra a verdadeira vida. Deus é especialista em fazer isso, olha só, trazer vida onde muita coisa já morreu.
Talvez você esteja na cela de uma prisão. Eu não estou falando agora de uma prisão física. Mas talvez você esteja aprisionado pelo ódio, pela mágoa, pelo ressentimento. E somente Deus pode te tirar dessa prisão. Somente Ele pode perdoar os seus pecados. Eu não posso. Ninguém aqui pode. Só quem perdoa pecados é Deus. Mas Ele tem poder para perdoar. Ele tem poder para libertar você, arrancar você da prisão. Eu sei que às vezes é difícil entender Deus. Deus trabalha de um jeito diferente da gente. Ele contraria as nossas expectativas. Olha só. Deus envia o exército para prender Manassés, para que depois ele recebesse a verdadeira liberdade. É interessante isso. Manda prender para que o camarada conhecesse a verdadeira liberdade. Deus manda Manassés para a prisão, para livrá-lo da condenação. Sabe aquele ditado que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não é bíblico não, tá? Não pense que a Bíblia diz isso não. Porém, às vezes, Deus faz assim, por amor, para poupar de uma dor maior, sem volta. Ele, Manassés, deu prova de sua conversão. Ele empregou todos os seus esforços em restaurar Judá, Jerusalém. Ele derrubou todos os altares que ele tinha erigido. Ele reconstruiu os muros para fortificar a cidade. Ele serviu ao Senhor de todo o seu coração e levou o povo a buscar ao Senhor. Manassés é alguém que realmente se converteu, porque deu prova de sua conversão. Ele agora ofereceu os sacrifícios, não mais aos ídolos, mas sacrifícios de comunhão, ofertas de gratidão a Deus. Só Deus pode fazer esse milagre. Só Deus pode mudar a história de alguém assim. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode perdoar o imperdoável. Só Deus pode transformar um camarada que era um terrível pecador em um adorador. E para terminar, para encerrar a conclusão, se Deus perdoou Manassés, Ele pode perdoar qualquer pecador, inclusive você. Na nossa vida aqui na terra, entenda uma coisa, mais valerá do jeito que terminarmos do que do jeito que nós começamos. Esse camarada começou tudo torto, tudo errado, mas houve um ponto marcante na sua vida, em que ele se rendeu ao Senhor e tudo foi mudado. E Manassés é uma pessoa que nós vamos encontrar na glória. É um camarada que estará na glória celestial por causa do perdão desse Deus. E todos nós precisamos do perdão de Deus. Não importa quão longe você foi, não importa quão grandes sejam os seus pecados, o perdão de Deus é maior. O próprio Deus diz em sua palavra: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, vermelho vivo, ainda que eles sejam vermelhos assim, eles tornarão brancos como a neve. E ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, eles tornarão brancos como a mais pura lã.